Mensagens, e eu queria ler com você nesta noite o Salmos 23. Glória a Deus. A irmã Fernanda sempre está aí conosco e ela sempre fixa aí, né, a leitura. Eu queria, por gentileza, que ela fizesse isso mais uma vez. Muito obrigada, Deus abençoe. A todos que estão conosco, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. O Senhor é bom e fiel o tempo todo. Que Ele possa te abençoar grandemente. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Salmos, glória a Deus. 23. Aleluia. O Salmo 23, a palavra do Senhor diz assim: glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E como eu falei, tantas vezes nós lemos esse Salmo 23. E por ser tão rico, por ser tão lindo, eu queria que você lesse comigo novamente esse Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade me seguirão e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Coisa boa, coisa maravilhosa é podermos reler novamente esse salmo. Como eu disse, é um salmo bem conhecido da Igreja do Senhor. É um salmo bem conhecido de toda a população, que muitas vezes mesmo não servindo, mesmo não adorando, mesmo não estando na mesma posição, eles continuam usando o Salmo 23, seja de alguma forma, não só esse como outros. Mas hoje nós queremos falar desse Salmo. O Salmo 23 é um Salmo que nos mostra qual a posição para estarmos em um mundo tão perigoso, em um mundo tão difícil e tão cheio de insegurança. Ele nos mostra a posição, ou o melhor lugar, a melhor posição que devemos estar, mediante desse mundo de hoje em que estamos vivendo. A insegurança toma conta de todos nesta terra. Parece não haver proteção nenhuma. Proteção interna, proteção externa, nem nas casas, nem em lugar nenhum. É o que nós vemos hoje. Saímos e não sabemos se vamos voltar. Muitas vezes saímos para trabalhar, não sabemos se voltamos. Saímos para resolver algo, não sabemos se vamos voltar. Pessoas se veem trancadas, aleluias, silenciadas. Glória a Deus, sem amizade, sem proximidade, pelo medo, pela insegurança.
Louvado seja o nome de Jesus. Esses são os dias em que estamos vivendo. Temos que resolver nossas coisas, temos que sair. Quase sempre percebemos nos centros, nas cidades, nos grandes polos comerciais, os medos das pessoas. O medo que é instalado pela insegurança. Pela insegurança de estar andando na rua, pela insegurança de ir no ônibus, pela insegurança de estar num carro particular, de aplicativo. Isso a gente consegue perceber na face das pessoas, no rosto de cada um. Às vezes as pessoas se assustam, andam assustadas por essa insegurança, pelo fato de ter medo, de ter insegurança em tudo que anda, em tudo que faz, em lugares, seja no ônibus de viagem, seja em outra cidade que você tenha que ir. Passamos por essa insegurança. Por essa insegurança, glória a Deus. Claro que isso é uma realidade, uma vez que o quê? Uma vez que estamos em um mundo movido por violência. Esses são os dias que estamos vivendo. E este salmo, ele vem nos comunicar algo. Estamos vivendo que você, ao ligar a sua TV, as notícias que você recebe, e muitas vezes não é nem bom ligar cedo, porque só são notícias de violências, notícias de tantas coisas ruins que acontecem deste mundo que estamos vivendo hoje. A ira, a maldade, onde é perigo hoje está com relação com as pessoas mais próximas e você sente medo, sente insegurança. E o Salmo, ele vem trabalhar conosco, esse Salmo 23 especificamente, vem trabalhar conosco isso. E é tantas notícias, é morte, é tantas coisas que vem acontecendo, um cenário tenebroso, que só de a gente ouvir, saber, ou ver, ou assistir uma reportagem, nós ficamos também apreensivos, nós ficamos inseguros, nós ficamos com medo. E é difícil, é muito difícil passar por esse processo. Então, nós vamos ver nesta noite o que o salmista ele nos diz, né? Segundo este salmo aqui, o que ele nos diz, o que ele nos ensina, para que nós possamos vencer esse processo. Para que nós possamos estar seguros em Deus. Aleluia. O salmista nos diz que ele assumiu uma posição. E eu creio que é a posição que Deus nos quer para vencermos o medo. A insegurança, a incerteza desses dias. E qual é essa posição? Qual é essa posição que devemos estar? Qual é essa posição que devemos tomar diante de tantas coisas ruins que acontecem, diante da insegurança, do medo, diante dessas notícias? Aleluia! O salmista se apresenta como uma ovelha neste salmo. Eu e você não temos outra identidade melhor para nos identificar do que esta que o Senhor Jesus nos estabeleceu, do que essa que o Senhor Jesus nos colocou. Aleluias! Glória a Deus. Se você está entendendo até agora, digita o seu amém, o seu glória a Deus. Nós somos e devemos estar na posição de ovelhas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quando o Salmo fala de ovelhas, podemos destacar que, semelhante às pessoas que andam pelas ruas, hoje, como descrevi, com medo, também tem muitas ovelhas assustadas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O salmista viveu momentos assim, sobre o medo, sobre essa insegurança. Aleluia! E ele viveu isso. E as incertezas. E por isso o salmista diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Louvado seja Deus. Ou que o Senhor não lhe faltará nunca. Essa é uma
uma realidade, uma revelação, porque ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque ele não me faltará. Ele sempre estará nas horas que eu preciso. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele sabe que o Senhor sempre estará presente em sua vida e na vida das pessoas que são ovelhas. Ele nunca vai faltar. Você é ovelha do Senhor nesta noite. E ele sempre estará, ele não vai te faltar. Charles Swindoll, ele fala das ovelhas, diz sobre suas características. E aqui temos a resposta para que possamos vencer essa insegurança, as incertezas do caminho da vida. Ele fala sobre isso, esse comentarista, Charles Swindoll. Ele fala dessas incertezas e de como podemos vencê-las, como podemos chegar, como podemos avançar. A primeira coisa que ele fala que somos ovelhas que carecem de um senso de direção. Nós precisamos, nós carecemos. Em outras palavras, as ovelhas, diferentemente dos cães, elas se perdem facilmente. Elas se perdem facilmente. Até mesmo em território familiar. E por isso precisamos de direção. Sabe o que isso me traz à memória? Aleluia. Quando fala que a ovelha ela se perde facilmente. Ela se perde. Os cães eles são mais ativos. Elas, mesmo que ele saia para longe, ele volta para sua casa. Mas as ovelhas elas se perdem facilmente. Aquele pastor, ele caminhava com suas 100 ovelhas. E ali uma se perdeu próximo. E ela foi andando e se perdeu. E a gente traz para esse salmo, esse pastor aí que perdeu essa ovelhinha. Ela se perdeu pelo caminho. Mas os cães não. Eles têm a facilidade por mais longe. Eu já vi pessoas que pegam os cães, às vezes não querem, vai para um lugar mais distante da sua casa, solta ele lá e vem embora. Mais tarde ele chega de volta novamente, porque ele tem essa facilidade de achar, de não se perder. Mais longe que seja, mas ele volta. E a ovelha não. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Assim sou eu e você. Nós precisamos da palavra de Deus e do pastor que nos apresenta no salmo. Desse pastor que é nos apresentado neste salmo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos deste pastor. Esse pastor que nos guia, esse pastor que nos encaminha, esse pastor que envereda, aleluia, os nossos passos, a nossa caminhada. O que você precisa esta noite é de direção. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu queria que você lesse comigo novamente o verso 2. A palavra do Senhor diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que você precisa nesta noite é de direção? Você responde a você nesta hora. Está se sentindo perdido, perdida? O teu pastor vai te direcionar. Sua palavra diz em Isaías 45, verso 2, ele é quem vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Aleluia! Jacó mandou José, o sonhador, encontrar os seus irmãos que estavam perdidos. E não sabia como achá-los, mas apareceu alguém que o direcionou. E parecia que a direção era para José sofrer. Mas a palavra nos ensina que não. Porque você sabe muito bem. Jacó, ele chama José, eles vai atrás dos teus irmãos.
E o caminho que ele tomou, ele voltou mais, ele não voltou mais. Só depois de anos e anos em que o Senhor fez toda aquela trajetória que você conhece da história de Jacó. E ele sofreu tanto. É isso que o salmista está dizendo. Parecia, mas não era. Não era. Glória a Deus, para a morte dele. Não era para o sofrimento dele, porque a palavra nos ensina que não. E teve toda uma trajetória na saída de José, atrás de seus irmãos. E você conhece bem a história, e eu não quero falar disso nesta noite. Glória a Deus. José seguiu a direção, ele sofreu sim, ele sofreu muito. Mas ele disse, no capítulo 50 do Gênesis, que se não fosse por aquela direção e processo, ele não seria usado para salvar o mundo e a sua família. Porque há caminhos que o Senhor trilha conosco que é difícil, que é doído, que machuca, que sofremos. Mas é um caminho que o Senhor vai levar-nos e no fim desse caminho ele vai usar todo esse processo para você abençoar alguém, para você abençoar a sua casa, a sua família. Você está me entendendo nesta noite? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E em segundo lugar, as ovelhas são praticamente indefesas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os animais, a maior parte, têm garras afiadas, visão, habilidade. Aleluia! E como se defender de várias formas. E as ovelhas, não. Porque a gente vê uma imensidão de animais e todos têm habilidade, todos têm algo que fazem com que eles, encorajem, eles vençam, eles vão atrás das suas presas. E a ovelha não. A ovelha não tem. As ovelhas são desajeitadas. É isso mesmo, missionária, é isso mesmo. As ovelhas, elas são desajeitadas. Glória seja dado no nome santo do Senhor Jesus. Elas são fracas e ingênuas. Aleluia. Elas têm pernas finas e cascos pequenos. São lentas e não têm um rosnado feroz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E são indefesas mesmo, são. Outro dia, esses dias caminhando, tinha uma ovelhinha amarradinha ali, próximo a uma padaria. E ela sozinha, ela se enroscou naquela corda e ficava ali só berrando, berrando. E não fazia nada, coitada. Dentro da lama, no mato, amarrada. E estava ali, ela não sabia nem como se desatar daquele nó mesmo que ela fez ali. Nas suas próprias pernas, ela sozinha. Pela fragilidade e pela ingenuidade dela. Elas têm também as perninhas finas, os cascos pequenos. Louvado seja Deus. Essa é as ovelhas. E lenta, até para berrar ela é lenta, a ovelha. Glória a Deus. A única proteção para a ovelha, sabe qual é? É o pastor. É o pastor que guia. Ele lhe dá segurança quando estão assustadas e sempre está vigiando seus passos. Você nunca vai ver 2, 3 ovelhas, uma só mesmo ali sozinha. Sempre vai ter alguém ali que é o pastor que guia elas, que orienta elas, que está ali sempre atento para protegê-las. Glória a Deus. Para guiar os passos dela. Para que nenhuma vá se perder pelo caminho. O pastor na sua vida está com você. Ele te conduzirá sempre debaixo da sua proteção. Esse pastor em que estamos fazendo, ele estará sempre de olho na sua vida. Ele conduzirá teus passos. Ele sempre estará te protegendo. Esse é o nosso pastor.
O pastor tem óleo, ele tem cajado para guiar, para te impedir de sair do caminho e também para te proteger do ataque do mal, pois ele sabe colocar para longe o que quer te matar, o que quer te destruir. Ele sabe colocar. Ele é aquele que está ali com um cajadinho na mão e sempre quando vem algo, sempre quando tem alguém ou até mesmo um animal que queira devorar, que queira atacar, que queira morder, que queira fazer você como presa, ele sempre estará ali para te proteger, para te livrar. Aleluia! Leia comigo o Salmo 23, o verso 3 e o verso 5. Aleluias! O verso 3 e o verso 5. Leia comigo novamente o Salmo 23, o verso 3 e o verso 5. Diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O pastor, ele tem óleo. E o meu cálice transborda. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E em quarto lugar, ele nos diz que as ovelhas elas não são limpas. Outros animais se lambem, raspam-se e outros se jogam e rolam na grama, mas a ovelha ela não faz nada disso. Ela é dependente do pastor para limpá-la. Até que eu sei que ficaríamos totalmente sujos sem o cuidado do pastor nos limpando. Você está entendendo nesta noite? Somos limpos pelo sangue de Jesus. Porque somos ovelhas do seu pasto. Aleluias! Lembra de João 13? Jesus na ceia foi até o chão para limpar os pés dos discípulos. E ali ele lava aqueles pés de um por um, de um por um. Ele limpa as suas ovelhas. Porque eles ali iam ceiar. E Jesus toma uma bacia, toma um pano. E ele ali como um grande se abaixa e lava e limpa os pés de cada ovelha dele. Aleluia. Ele está te limpando, purificando e te restaurando hoje. Aleluia. É tão grande o que o Senhor faz por nós. É tão grande o que esse pastor ele faz por nós ovelhas. Que muitas vezes somos desobedientes. Que muitas vezes somos ali carrancudazinhas, teimosas. E ele está ali cuidando, protegendo, limpando, trazendo para o caminho, ajeitando, colocando o pasto. Esse Deus ele é tremendo. Esse Deus ele é maravilhoso. Em quinto lugar, as ovelhas não conseguem encontrar o alimento ou a água. Elas, sem a ajuda e o cuidado do pastor, comeriam ervas amargas. Elas precisam que o pastor as alimente. E por isso Jesus fala conosco a cada culto que você vai. A cada culto que você assiste, a cada culto que você participa. E traz ao meu coração, ao seu coração, a sua palavra. O alimento sem ervas amargas. O alimento que não nos fará mal. O alimento que não nos matará. Esse serviço o pastor ele faz. Para que suas ovelhas elas não morram. Elas não adoeçam. E ele sempre está preparando um alimento ali seguro, um alimento limpo, um alimento puro,
um alimento sem mistura, para que elas se fortaleçam. Você não vai se alimentar de veneno. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Você não vai se alimentar de veneno. Você não vai se alimentar de veneno. Tem palavra, tem pão para a sua vida e para a sua alma. O Salmo diz: preparas uma mesa perante mim, ou diante de nós, diante de mim, diante de você. E eu amo uma canção. Sempre louvamos ela aqui. Sempre louvo ela em casa, nas minhas atividades. Até mesmo quando estou em lugares, na rua, e eu trago essa canção ao meu coração, à minha mente, e fico louvando ela. Que é quando o pai, o pastor, ele prepara um banquete. Ele prepara uma mesa diante de nós. Uma mesa farta, uma mesa cheia, para que suas ovelhas se alimentem. Ele está fazendo isso nesta noite. Em sexto lugar, as ovelhas cedem sua lã. Elas precisam que a lã, uma vez ao ano, ela seja tirada, ela seja arrancada, ela seja tirada, e vivam a renovação da sua lã. A lã não pertence a elas, mas sim ao pastor. Nossa segurança em áreas da nossa vida vem do que oferecemos ao pastor, das nossas almas, das nossas vidas. Então, se aquela lã daquela ovelha não for retirada, ela vira nó. E ali ela já não serve para nada. Então é necessário que o pastor tire a lã da ovelha para que ela viva uma renovação, e ali vai nascendo uma nova lã. E isso é feito anualmente. Glória a Deus. Nada falta a quem entrega. Eu vou repetir com você. Nada falta a quem entrega. As ovelhas, elas entregam a sua lã ao pastor. E ali o pastor, ele retira aquela lã. E ao momento em que o pastor retira a lã daquela ovelha, ela nasce uma nova lã, ela vive uma renovação. Então nada falta a quem entrega, e sempre sobra a quem devolve. Glória a Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Eu sei que você entendeu, mas eu queria repetir mais uma vez. Nada falta a quem entrega. E sempre sobra a quem devolve. Eu queria ler com você o verso 6. E nós vamos orar. O verso 6, a palavra do Senhor diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu creio que nesta noite, através deste salmo, através dessa lição que o salmista nos ensinou, ele nos ensinou nesta noite, vencendo a insegurança e a incerteza debaixo do cuidado de Jesus.
E é lindo que o que ele faz, o que ele diz, o que ele nos ensina. É lindo o que o pastor deste salmo faz nas nossas vidas. E eu creio nesse pastor que guarda. Eu creio neste pastor que cuida. Neste pastor, muitas vezes, que é necessário ele usar o cajado para colocar a ovelhinha no lugar. Mas esse mesmo pastor que usa o cajado é o mesmo pastor que quando vê a ovelhinha doente, ou quando a ovelhinha se machuca, ele toma ela pelos braços, coloca nos seus ombros e carrega ela até o aprisco. E cuida dela. E alimenta ela. E coloca óleo na cabeça dela. E quando essa ovelhinha, ela sara, ela fica sã, ela volta novamente para o seu convívio das outras ovelhas. Esse pastor está guiando a nossa vida. Esse pastor está sustentando a nossa vida. Esse pastor está nos ensinando a vencer a insegurança e as incertezas, porque Ele é Pai, Ele é pastor, Ele é Deus. E lembre-se sempre, nada falta. Nada falta quando você entrega. E sempre sobra a quem devolve. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nesta noite somos gratos a Ti, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui. Te louvamos, Senhor, pelo pastor que és. Bendizemos o Teu santo nome porque Tu és grande, Tu és fiel. Tu és o Deus que trabalha em nós, por nós e através de nós. Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que estás conosco, Senhor. Então por isso somos gratos a Ti e sabemos da Tua majestade e do Teu cuidado. Ensina-nos a cada dia, Pai, a Te servir melhor, a andar no Teu caminho. Que a cada dia o Senhor continue, Pai, nos alimentando com a Tua palavra. E que nós não possamos, Senhor, comer de ervas amargas, mas do alimento puro, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Veja as Suas ovelhinhas nesta noite. Dê uma noite de paz, uma noite de segurança, uma noite de descanso, Senhor. Te louvamos por essa quarta da comunhão. Bendizemos o Teu santo e poderoso nome, porque Tu és grande e Tu és fiel. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus te guarde, te livre e te proteja. Vamos adorar a Deus, encerrando este culto, esta noite de comunhão na Sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, Vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de Ti.
renova o meu viver. Queremos saudar a todos, um abraço para todos que estiveram conosco. A irmã Fernanda, a irmã Jeane, aleluia. A pastora Eliane, pastor Gilvan, oh, o irmão Souza, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. A irmã Mix, glória a Deus. Curou-me. Curou. Você também que estava aí através do nosso Instagram, a irmã Kelly Fabiana, Deus abençoe. A irmã Carolina, glória a Deus. A irmã Andy, a irmã Karine, louvado seja o nome de Jesus. A irmã Rosana, Lília, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele mora, Aleluia, acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é Jesus, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem cuida de ti. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Salvou-me, salvou-me. salvou-me com muito amor. Um homem Que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Continue orando pela vida de Brian em nome de Jesus. Uma noite de paz, uma noite de segurança e de descanso. Que amanhã você acorde para a bênção, para o haja e para o novo de Deus em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui novamente compartilhando com vocês. Amanhã pela manhã, pastor Jéssica tem seguido com um estudo maravilhoso da palavra do Senhor aos nossos corações. Que você possa estar conosco, continue orando, continue apresentando a nossa casa, a nossa vida. Estamos aqui orando por vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor.